Bom, meus amigos, a primeira proposta, a primeira oferta que fizeram por Pedro Lima ao Sport foi recusada. Vamos passar aqui todos os valores e um pouquinho da minha análise do que eu vejo nessa negociação. O Duncan Castells publicou o seguinte: jornalista que já passou várias informações e cobre ali o Chelsea também no futebol europeu. Entenda que o Chelsea aumentou a sua oferta por Pedro Lima para uma taxa de transferência inicial de 7 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros em pagamentos variáveis, ou seja, 7 milhões fixos, 7 milhões de euros. E se você fazer ali a multiplicação pela cotação atual do euro, eu já vou exagerar os valores, dá 40 milhões de reais, quase que cravados, 39 e uns quebrados. Mas vamos exagerar para 40 milhões de reais, com mais 3 milhões de euros em pagamentos variáveis. Isso aí ia de acordo com a performance. Eu não acredito mais que o Sport vai ficar com um grande percentual nessa possível venda. O Chelsea, se for de fato pagar essa grana, futuramente quiser aumentar a proposta, a oferta, sei lá, para 60 milhões, 65, enfim, aguardar como é que vai ser isso aí, ou então ser 10 milhões fixos e não 7 fixos e 3 variáveis, eu não acho que o Sport vai ficar com 10, 15%, não. Eu acho que é bom, de fato, a gente já esquecendo um pouquinho desse percentual que o Sport pode ficar. O Sport tem 70%, Pedro Lima tem 30%. E a multa de Pedro Lima, segundo a apuração até do próprio GE, era de 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais. Segundo a apuração do Duncan Castells, a multa dele é de 12,1 milhões de euros, o que dá ali mais de 60 milhões de reais. Acho que chega a beirar por volta dos 70 milhões de reais, 60 e uns quebrados, 64, 65 milhões de reais por volta disso. E aí é o seguinte, você rejeitaria, recusaria essa proposta por Pedro Lima ou não? Fica aí a pergunta para vocês. É um bom valor, cara. A gente nunca teve essa proposta na história do esporte, de 40 milhões de reais fixos, podendo chegar ali a 55 milhões de reais ao todo com as variáveis. Eu sei que não é uma negociação tão simples assim, porque tem várias propostas. O próprio João Marcelo Barros, em entrevista ao GE, ele falou, tem várias propostas de vários clubes. Então, eles entendem que Pedro Lima pode ser vendido por mais. Ou não necessariamente por mais, mas por 10 milhões fixos, sem precisar de ter 3 milhões de variáveis, 3 milhões de euros no caso, como variável, né? Então, pode ser que o Chelsea futuramente aumente essa proposta. Ele completa aniversário no próximo dia 1 de julho, então pode ser que se ele evoluir o futebol dele aqui no esporte, nos próximos meses, diria que se nos próximos 40 dias ele jogar muita bola, fizer 2 gols ali na Série B, isso é importante, o Sport estiver bem na Série B também, com certeza o patamar financeiro ali vai subir. Ele vai valer mais, ele vai se valorizar. Por exemplo, se ele tivesse a atuação que ele teve contra o Atlético Mineiro por mais jogos na Série B, ele vai evoluir e o Sport vai conseguir ganhar uma grana a mais com isso. Aí está no risco, você acreditar que de fato vai ter outros clubes que vai pagar mais, ou então num moldezinho em outros termos melhores, com condições mais favoráveis ao Sport. Tem um contraponto que, se ele lesiona, se ele não joga muito bem a Série B com o decorrer dos jogos, ele pode desvalorizar também. Então é um risco. O que o Sport está fazendo a gente entende que ele pode valer muito mais, não só daqui a 30, 40 dias, quando abre ali as janelas de transferências, mas também no final do ano. Enfim, é o risco, cara. O Sport está correndo um risco, que pode se tornar um grande prêmio no futuro. O Sport pegar mais 10 milhões do que está aí na proposta do Chelsea, que seria 56 milhões de reais ao todo. Se ele atingir todas as metas, o Sport pode aumentar isso aí para 60, 65 no futuro, ou não. Então, assim, tudo é um risco. Ele pode cair também de desempenho, bata aqui até na madeira para ele não se lesionar, mas o risco, na minha avaliação, é altíssimo. E aí, complementando o que disse João Marcelo Barros, abre aspas, não tem prego batido e ponta virada que Pedro Lima vai sair agora. Nós gostaríamos de contar com ele para o acesso. Ele faz uma diferença fundamental. E ele está disposto a ficar, no comentário ali do João Marcelo Barros, que é dirigente do Sport. E óbvio, né, que existe uma grande conversa de jogador com empresário, com dirigente, com presidente, com treinador. Então, existe uma grande conversa. Então, eu não acho que o João Marcelo Barros estaria mentindo. Mas, enfim. Pedro, assim, impressiona a mentalidade dele. Ele está aqui como se estivesse sentado na praia tranquilo. Ele não está vivendo esse turbilhão. Isso é muito bom e está claro em campo. Destacou aí o João Marcelo Barros. Cara, eu torço muito de fato para que ele jogue muito bem a Série B nos próximos dias, semanas e meses, consiga fazer uns golzinhos ali, consiga dar essas... Vou torcer muito aqui, vibrar a cada gol que ele fizer, porque a cada gol que ele fizer, vai aumentando. E muitos clubes aí europeus estão procurando um atleta. Chelsea, Juventus, PSG, Barcelona estão interessados no atleta também.
A primeira proposta feita que o Sport recusou, que foi divulgado, foi a do Chelsea por esses valores aí. Então, em tese, eles entendem que Pedro Lima pode valer bem mais aí num curto prazo, nos próximos meses, ou então no finalzinho do ano, que aí já daqui a 5, 6 meses aproximadamente. Bom, tá tudo no risco, o Sport recusou. E aí, você recusaria ou não? A proposta na minha... Eu não consigo... Só um ponto aqui, tá? Eu não consigo olhar para esses valores e falar, porra, muito barato. Eu não consigo, irmão. Quem quiser aí achar que esses valores são ruins, são ridículos, parabéns. Ah, mas olha, daqui a 3 anos, 4 anos, você vai falar, você vai mudar de opinião. Você vai falar que ele valeria muito mais e que era para o Sport vender por muito mais. Vou não. Sabe por que eu não vou mudar? Porque eu até entendo que, pô, se ele estivesse no Palmeiras hoje, ele estaria valendo mais. É óbvio, porque o Palmeiras está na Série A, porque o Palmeiras disputa a Libertadores, e ele seria mais bem trabalhado no Palmeiras, que tem a melhor base do Brasil, a segunda melhor base do Brasil, só você pegar o recorte recente dos últimos 3, 4 anos, é a melhor base do Brasil, que revelou mais garotos ali, foram vendidos para a Europa, Hendrick, agora teve o Estevão, enfim, e tem o Aranha, que era do Sport, que está no Palmeiras também, é uma joia da base aí, agora do Palmeiras, né? Um ativo do Palmeiras, era do Sport, mas agora é do Palmeiras. Então o Palmeiras, ele tem muitos garotos com muito potencial. E tá no outro patamar. E até, de certo modo, o CEP, quando a gente fala, é pelas próprias vendas que o Palmeiras já fez e pelo própria, vamos dizer assim, a credibilidade que o Palmeiras tem no mercado de você falar, pô, ó, o Palmeiras está disputando competições maiores, então a gente pode acreditar e confiar mais em pagar um valor maior por um cara do Palmeiras do que por um cara do Sport. Mas óbvio, né? Isso com o tempo pode melhorar. Se o Sport vir para a Série A, o Pedro Lima for vendido se destacar lá no futebol europeu, enfim. A gente torce demais para o garoto, torce demais para que ele evolua aqui no Sport. E mais uma vez, eu acho que daqui a 4 anos ele pode até ser o melhor lateral do mundo. Na próxima Copa de 2026 ele vai ter, 20 anos só. Pô. Daqui a 2 anos ele vai ter 20 anos ainda, então ele vai ter... Tem a Copa de 26, né? Vai ter talvez ele já esteja na Copa do Mundo de 26, nem que seja para ser um banco de reservas, mas tem a Copa de 30, que ele vai estar com 24 anos, tem a de 34, que ele vai estar com 28 anos ainda, então ele é muito novo, tem muito potencial, já é da seleção sub-20, né? Então tem força física e tal, mas precisa melhorar a questão técnica, de chute, de cruzamento, de tomada de decisão, precisa melhorar a marcação, então eu não vejo que é um valor tão insignificante assim como muitos acham, mas aí ok, é a visão de cada um. É o risco que o Sport está correndo, tá, irmão? Eu espero que o risco dê muito certo, que o Sport ganhe um grande prêmio aí nos próximos meses e consiga subir cada vez mais os valores. Enfim, aí mais uma vez, né? Não vou conseguir olhar para o futuro e era para vender por 30 milhões de euros e tal. Ele pode valer 30, 40 milhões de euros daqui a 3, 4 anos. Mas isso é porque ele vai ter que ser muito mais lapidado lá, na Europa. Aqui, infelizmente, a gente não tem o mesmo preparo do que na Europa. Então, isso por osmose, ele jogando Champions League e tal, se ele futuramente jogar, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É óbvio que por osmose o patamar dele vai subir. O valor do mercado dele vai subir. Ele jogando a Série B, gente, tu acha que o patamar dele vai subir, né? Assim, jogando a Série B de forma significativa? Não vai, né, gente? Essa é a realidade. Na Europa da vida é outra coisa, pô, é outro patamar mesmo. Bom, régua passada em Pedro Lima, a gente vai ter mais atualizações aí com o decorrer das semanas, tá? Porque vai vir mais proposta por Pedro Lima, disso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Ele, Eduardo Batista, contratado, anunciado oficialmente como novo treinador da Ponte Preta. E por que tu tá falando de Nélcio Batista? Porque Nélcio Batista, óbvio, foi campeão da Copa do Brasil, a gente sempre dá uma manchete aqui para os jogadores, ex-jogadores, treinadores que já passaram pelo esporte e que vão treinar outro clube e agora vai pegar a Ponte Preta na Série B. O último clube brasileiro de Nélcio Batista, adivinha onde foi? No Sport. Infelizmente a passagem dele não foi boa. Nélcio Batista, 2018, treinou o Sport. 19, 20, 21, 22, 23, o Kashima Reysol. E agora 24, a Ponte Preta. Antes de 2018, o último time que ele tinha treinado no Brasil, o Sport, lá em 2008, 2009. E aí depois, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ele treinou no futebol japonês. O Kashima Reysol e o Vissel Kobe. Então, o Nélcio Batista ele tem uma trajetória muito grande pelo futebol japonês e agora está de volta ao Brasil. Detalhe aqui, ó. Então ele já pode enfrentar o próprio filho, Eduardo Batista, na Série B. Teremos Ponte Preta contra Novo Horizontino no dia 15 de junho. Vê que loucura, hein, velho? O filho enfrentando o pai, logo no retorno dele ao Brasil. Bom, eu tive que paralisar aqui o vídeo porque vocês ouviram, né, os latidos. Bom, meus amigos, é o seguinte, só para finalizar aqui, desejo toda a sorte do mundo aí para Eduardo Batista, menos contra o Sport, obviamente, né? Espero que ele não logre sucesso contra o Sport. Mas se ele conseguir aprontar um crimezinho contra o Novo Horizontino,
Tá ótimo, já que o Novo Horizontino briga pelo acesso da Série B para a Série A. Bom, meus amigos, é isso. Abraço para todos vocês. Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente.